Produzir cinebiografias é muito menos simples do que parece. O ator ou atriz que vai viver o ou a protagonista vai apenas imitá-lo e correr o risco de ser criticado por isso, ou tentar criar uma versão do biografado e correr o risco de ser criticado por isso. 2, a linguagem do filme vai remeter à época que ele está retratando, ou vai ser uma linguagem mais moderna, mais pós-moderna muitas vezes, para tentar capturar a energia, a vibe da história que ele está contando. 3, como que o roteiro vai lidar, e eu acho que esse é o principal problema, normalmente, com a passagem do tempo, porque normalmente quando você faz uma cinebiografia, você tem que abordar vários anos, às vezes várias décadas da vida, da carreira do biografado, e como que você vai saltar de um momento para o outro, como que você vai escolher quais momentos você vai apresentar e quais você vai deixar de fora. E a boa notícia é que o Elvis, do Baz Luhrmann, consegue contornar todos esses problemas e ainda por cima ser um filme vigoroso, ser um filme vibrante, que se houvesse alguma pessoa na Terra que não soubesse nada sobre o Elvis Presley, o que eu acho impossível, após assistir a esse filme, estaria 100% convencida de que esse cara é um dos maiores astros pop da história. O filme narra a trajetória da carreira de Elvis Presley, Austin Butler, do início em Memphis, nos anos 50, ao estrelato. Cheio de elipses, o filme conta a história de Elvis em ordem mais ou menos cronológica, a partir do ponto de vista de seu agente, o coronel Tom Parker, vivido por Tom Hanks. Se você já viu qualquer filme, principalmente os mais recentes do Baz Luhrmann, você sabe que ele é um diretor que gosta de criar uma estética pós-moderna, muitas vezes anacrônica, usando músicas que são muito mais posteriores à história que ele tá contando, usando músicas pop, usando rap, usando vários tipos de gêneros contemporâneos. E ele gosta de usar telas divididas, ele gosta de usar superposições, sobreposições, cores muito vibrantes. E essa estética aqui em Elvis, assim como na maior parte dos filmes dele também, cria uma energia que combina muito com a história que ele tá contando, porque dá pra gente identificar que o Baz Luhrmann tem feito filmes, muitas vezes musicais, outras vezes não, sempre sobre cultura pop, e sobre ostentação, e sobre o exagero da cultura pop, e ele escolhe histórias que combinem com o seu estilo, e isso, querendo ou não, é uma vantagem que ele tem. Por exemplo, algo que ele faz muito legal em Elvis é, do ponto de vista de figurinos, de direção de arte, ele consegue ser muito fiel historicamente ao tempo e ao local que ele está abordando no interior dos Estados Unidos, ali começando nos anos 50 e depois avançando para os anos 60 e 70, se espalhando pelo país. Tanto quando ele aborda o estilo de vida suburbano, o estilo de vida careta, carola, de boa parte dos americanos brancos, quanto também quando ele aborda a relação do Elvis com as comunidades negras das quais ele participava e todos aqueles movimentos musicais que o inspiraram tanto. Porém, quando a gente fala da fotografia do filme, da montagem, o Baz Luhrmann utiliza uma linguagem que é uma linguagem muito mais vibrante, muito mais baseada na colagem, muito mais pós-moderna mesmo, esse é o termo, eu repeti muitas vezes aqui, mas é o melhor termo. E o que ele faz com isso é dar uma cara e também um sentimento pop pro filme e dar energia pras performances, energia pros shows do Elvis Presley, que nos ajudam, então, a entrar naquela vibe, a entrar naquela época, mas também sentir toda a força que ele tinha nos palcos e também tudo que ele significou para a cultura dos Estados Unidos naquela época. O Austin Butler, ele não cai naquela armadilha que muitos atores caem, de ficar imitando os maneirismos, de ficar querendo parecer o Elvis. Quando você olha pra tela, em nenhum momento você vê, caramba, olha só, ele parece o Elvis. E isso, curiosamente, não te distrai. Isso faz com que a gente fique mais confortável diante dele e que a gente acredite mais que ele é o Elvis. Porque ele tem a vibe, ele tem a aura do Elvis, mas ele também não fica tentando imitar demais. A maquiagem do filme é uma maquiagem também que vai, com certeza, protagonizar a temporada de premiações no final do ano, não só por engordar de uma maneira muito convincente o Tom Hanks para viver o agente Parker, quanto também para, numa cena final, e isso não é spoiler, obviamente, o filme trata a carreira do Elvis do início ao fim, retratar uma cena icônica da carreira do Elvis já no finalzinho de um dos últimos concertos, né, shows que ele participou
participou, que ele já tava gordo e que ele tava lá suando, obviamente debilitado já de saúde. E aí o filme intercala, como ele já tá acabando, algumas imagens do Elvis de verdade e do Austin Butler sob muita maquiagem, e fica difícil nesse momento, por exemplo, perceber quando que o filme tá alternando do Elvis real pro Elvis da ficção. Tematicamente, o filme também não poderia estar mais alinhado, mais em sintonia com a persona do Elvis e com a estética do Baz Luhrmann, porque esse não é um filme apenas sobre a criação de uma comunidade de fãs e sobre fenômenos de fanatismo absurdo. Então, por exemplo, o filme usa muitas vezes a montagem paralela, não só para construir a base das influências do Elvis, quando ele intercala entre as imagens dele numa primeira festa de música negra, ainda na infância, e os movimentos dele no palco e as músicas que ele tá cantando nos primeiros shows, como também para intensificar aquela força do fanatismo que as mulheres, principalmente, tinham pelo Elvis, também intercalando as cenas dele no palco e os closes nos rostos, né? E os closes são muito rápidos, são planos muito rápidos, que as mulheres estão gritando muito, e isso dá pra gente essa sensação dessa fúria que aquelas mulheres derramavam aos pés do Elvis no palco. Mas o filme também e é aí que eu acho que a linguagem do Baz Luhrmann não poderia ser mais perfeita pra narrativa, sobre conservadorismo, sobre caretice. E é óbvio que sendo um filme sobre o Elvis, ele é um filme anti-conservadorismo, ele é um filme anti-caretice. E aqui eu tô falando de conservadorismo e caretice do ponto de vista de costumes, do ponto de vista religioso, do ponto de vista sexual, porque é óbvio que a gente consegue, assistindo ao filme, perceber por A mais B como que o Elvis pavimentou o caminho pra cultura pop e pra música pop que a gente tem hoje em dia, mas também para os costumes, mas também para abrir caminho para que muita coisa que a gente é acostumado na cultura pop hoje fosse possível, fosse permitido. Então toda aquela parte do começo da carreira dele, daquela luta contra a mídia, contra a política, com tanta gente tentando censurar os movimentos dele no palco, ou o tipo de cabelo, que eram coisas de mulher, que eram coisas de homens afeminados. E nesse sentido, o filme ter uma linguagem de vanguarda favorece a construção de uma narrativa que tá lidando com vanguarda comportamental que o Elvis criou naquela época. Em um ou outro momento, a gente sente falta de alguns eventos, e sim, parece que o filme acelerou um pouco e a gente perdeu o bonde, mas esses momentos são exceções. Por exemplo, quando a gente vê a notícia sobre a morte do Bob Kennedy, a gente fica pensando, mas o John Kennedy já morreu? Porque a gente tinha visto a morte do Martin Luther King antes, e esse é um daqueles filmes que, pra gente entender mais ou menos em que momento da história a gente tá, ele fica colocando elementos da notícia, da cultura pop daquela época, e a gente vai falando, então a gente já avançou 2 anos aqui, mais 1 ano aqui. Só que quando ele pula um evento que, assim, eu sei que é chato falar isso, são 2 mortes trágicas, mas é mais importante que o outro, porque um era presidente e o outro era senador, a gente fica pensando por que isso aconteceu, e isso nos distrai um pouco, principalmente por a gente perceber que talvez não estejamos acompanhando a cronologia tão bem quanto a gente achava. É possível fazer uma cinebiografia como essa sem nenhum percalço em relação à cronologia, ao timing da história? Eu acredito que é quase impossível. Mas o Elvis chega muito perto de fazer isso de forma eficiente durante o filme inteiro, é só em um ou outro momento que a gente se perde um pouco. Não acredito que vai ser um filme para todo mundo, acho que muita gente vai estranhar a estética e a narrativa do filme e vai, como sempre acontece com os filmes do Baz Luhrmann, não se permitir experimentar aquela experiência. Mas se você for uma pessoa aberta, que quer experimentar uma cinebiografia feita de um jeito diferente daquelas com as quais você está acostumado, eu super recomendo Elvis. E quando você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, e eu vou ficando por aqui. E clica no sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo, e clica no sempre para que isso sempre aconteça. Um abraço, tchau!